Nesses últimos dias a gente viu alguns desdobramentos do caso Robinho. É um caso que aconteceu na Itália, ele foi condenado pela justiça italiana, de acordo com a declaração do processo, por ter abusado de uma mulher albanesa, ele e outros amigos, numa casa noturna, ou depois, uma casa noturna, bem, a história é meio complicada, mas eu vou já para vocês aqui o link de uma reportagem do Globo Esporte que faz a transcrição de diálogos, de conversas do Robinho, né, e também explica o processo em detalhes. E tem uma frase em particular que eu quero começar com ela, para você entender já como as pessoas lidam com esse tipo de situação, né? Depois a gente vai analisar alguns pontos que me chamaram a atenção aqui, algumas considerações que eu extraí a partir dessas reportagens e das respostas do Robinho também. Então, começando aqui com uma frase transcrita do processo, né? E aí só lembrando aqui que isso aqui foram conversas interceptadas pela polícia, grampos telefônicos, e inclusive eles puseram um grampo dentro do carro do Robinho. Então uma das frases aqui é a seguinte, olha: estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe nem o que aconteceu. Numa entrevista dada para o UOL, o Robinho se justificou dizendo que estava fora de contexto a frase, e essa é uma desculpa esfarrapada básica de quem é pego em alguma circunstância complicadora, né, em alguma circunstância que o incrimina. Só quero deixar uma observação para começar aqui, que a gente está falando agora de um processo, vou repetir aqui, no qual o Robinho foi condenado em primeira instância. Haverá agora o recurso, e possivelmente no começo de 2021 terá a decisão final em segunda instância na Itália. Mas isso não é um julgamento da internet. Isso aqui não é as pessoas da internet, a turba enfurecida da internet que se reuniu para linchar publicamente o Robinho. Não é isso. De fato, a internet, você tem aqui movimentos que são às vezes injustos, que destroem carreiras, mas não é esse caso. Esse é um caso que está na justiça. A mulher que foi vítima de abuso entrou com um processo. A gente fala aqui de um sujeito que é conhecido no Brasil, né, um jogador de futebol conhecido, que foi condenado. Então, assim, não se trata do tribunal de internet. Isso aqui é um tribunal real que analisou esse caso, analisou as conversas e os grampos telefônicos do Robinho e chegaram à conclusão de que ele era culpado. Ele diz que é inocente, né? Ele diz, inclusive, que a única coisa errada que ele cometeu foi trair a esposa, que é outra situação também que merece ser mencionada, né? Ele havia ido para casa noturna com a esposa e amigos, a esposa foi embora e quando ela foi embora, ele vai lá e ele se relaciona e tem esse caso de abuso com a mulher. Então vamos aqui aos pontos que eu queria mencionar, né? O primeiro deles tem a ver justamente com essa posição que esses jogadores eles acabam ocupando na sociedade, né? Pessoas que ficam milionárias. Eu sinceramente não entendo e jamais entendi, e possivelmente jamais vou entender por que que alguém que chuta uma bola de um lado para o outro fica milionário. Eu não entendo realmente. Não quer dizer que eu seja contra esportistas profissionais, mas eu não entendo por que essas pessoas, jogadores, ficam tão ricos assim. E eu já falei que essa semana, inclusive, né, como o dinheiro está vinculado ao poder, então isso acaba fortalecendo a noção de que eles estão acima da lei, que eles podem fazer o que eles bem entenderem sem grandes consequências. E a gente já viu inúmeros casos de esportistas famosos, né, grandes jogadores que cometem crimes e acham que não cometeram nada de errado, porque estão acima da lei. E não estão, na verdade, são pessoas normais como qualquer outras e que devem ser julgados e quando cometem erros devem ser condenados também. Então, essa é a primeira coisa, né? A noção de que eles são mais poderosos do que os demais porque eles são jogadores de futebol, como se isso fosse grande coisa. O segundo ponto tem a ver com toda essa mentalidade patriarcal mesmo, essa mentalidade machista que perpassa a sociedade, certamente perpassa também o futebol, que é um reflexo da sociedade, de achar que um abuso, de achar que uma violação contra uma mulher não é nada. Ele pode rir, dizer que não está nem aí, porque simplesmente há uma noção, né, há essa cultura machista na sociedade de objetificar os corpos das mulheres, de achar que elas estão a serviço, de achar que elas estão à mercê dos homens. Então você pode ter lá 5 homens com uma mulher bêbada, embriagada e fazer o que bem entender com ela porque ela é uma propriedade dos homens, né? Ela não tem autonomia. Inclusive essa mentalidade machista também se reflete numa frase que o Robinho disse numa entrevista posterior aqui, é a seguinte: infelizmente tem esse movimento feminista aí. Quer dizer, o problema não é o Robinho cometer um crime, isso aqui a gente diz referente à decisão da primeira instância italiana, obviamente. O problema não é cometer um crime, o problema são as feministas aí, que estão agora apontando o dedo para esse ato, para esse abuso, para esse crime. Então, para você ver como é a distorção da percepção de realidade mesmo. A condenação
desse ato brutal e machista, essencialmente, o problema dos feministas. O problema é que há mulheres combatendo isso. O que de fato não surpreende vindo da boca de um sujeito que diz isso aqui. Olha, eu vou pôr um áudio aqui que vazou do Robinho, né, pra gente entender também um pouco mais o contexto da situação toda aqui. Bebeto, tô em paz, irmão. Isso aí, como eu falei aqui, Deus tá me preparando para algo muito maior, entendeu? Porque no deserto é nesses ataques que você se aproxima de Deus, que você se prepara. A gente tem N exemplos aí. Você viu o que eles fizeram com o Bolsonaro antes da eleição? O ataque que eles fizeram no cara, falando que o Bolsonaro era isso, era aquilo, que era racista, que era fascista, que era assassino. E quanto mais eles batiam no Bolsonaro, mais o Bolsonaro crescia. Então, tô em paz mesmo de coração. Tô preocupado com eles não. Porque o bem sempre vence e a verdade vai aparecer. Esses caras aí são pessoas usadas pelo demônio, né? A gente sabe como que a TV Globo já é uma emissora do demônio, que só você vê as novelas, as programações. Então eu tô em paz, Deus vai dar vitória. Que se cumpra o propósito de Deus na minha vida. Vou meter gol neles, tamo junto. Vou meter uma camisa quando eu fizer um gol. Globo lixo, Bolsonaro tem razão. Aqui você tem o Robinho, primeiro falando em nome de Deus, né? Deus para isso, Deus para aquilo, Jesus. Isso é muito típico também, né? Muito sintomático de como funciona a mentalidade desses cidadãos de bem brasileiros, né? Como eles acham que são os guardiões da moral e dos bons costumes, né? O sujeito vai lá numa casa noturna, trai a esposa, abusa sexualmente de uma mulher na boate. E depois é Deus, Jesus, misericórdia de Deus. Então você vê como essas pessoas se escondem, né? Elas se blindam atrás da Bíblia como se isso justificasse qualquer tipo de comportamento. E não apenas fazem isso para si próprios, como fazem para os outros também. E a gente vê em relação à política, pelo menos, né, o modo como eles justificam comportamentos escrotíssimos do Bolsonaro, por exemplo, ou do Trump, e daí não, é um pecador, né, e Deus acolhe o pecador. Então eles vão lá e distorcem o negócio de modo a justificar coisas que seriam injustificáveis, ou criminosas às vezes, e daí vão lá e usam a palavra de Deus para isso, né? Usam a Bíblia para isso. A Bíblia é um escudo moral para essas pessoas. E depois ele fala da Globo, né? Um ataque recorrente também que você vê desses evangélicos da Record, por exemplo, o ataque à Globo e a defesa do Bolsonaro, dizendo que, assim como fizeram com o Bolsonaro, estão fazendo com o Robinho agora, e quando ele for jogar, ou quando ele fosse jogar no Santos, porque não vai acontecer mais, quando ele fosse jogar no Santos, é que ele faria um gol em homenagem ao presidente Bolsonaro. E aqui só mais uma observação, só um parênteses aqui, né? A gente teve essa semana aqui a história da Carol Solberg, que foi condenada a se calar agora pela Comissão Brasileira de Vôlei, porque disse fora Bolsonaro. E ao mesmo tempo você tem aqui um sujeito bolsonarista, possivelmente, pelo que dá pra entender aqui, bolsominion, que diz que quando fizesse um gol, que ia prestar homenagem ao presidente. Aí você vê também como tem dois pesos, duas medidas, e como não é exatamente isento o negócio aqui, né? Certamente ele faria isso, não duvido não. Certamente ele faria se tivesse condições de fazer isso. O que não vai acontecer porque o Santos, aparentemente em decisão conjunta com o Robinho, resolveram voltar atrás no contrato e ele não vai agora mais jogar no Santos, porque como reação agora a esse caso, né, do abuso sexual, como reação a esse caso, alguns patrocinadores abandonaram o barco do Santos como resposta. O Robinho diz que, na verdade, é um jogo diferente, é um jogo sujo que tem por trás nos bastidores e que não é por causa disso necessariamente, porque eles já queriam sair por causa da pandemia, não sei o quê, e só usaram como pretexto isso. Não duvido, mas, por outro lado, a gente sabe também que muitas vezes patrocinadores, por pressão popular também, e isso chegou na imprensa, chegou também nas redes sociais, por pressão popular, os patrocinadores acabam recuando, sim, em certas circunstâncias, quando não querem vincular sua marca com um estuprador, por exemplo, né? Então, acontece, né? Muitas marcas não querem, de fato, manchar a sua imagem e sua credibilidade. E o Santos emite uma nota, né, ao anunciar que revogariam o contrato do Robinho, dizendo que vão deixar aqui um tempo para poderem provar a inocência do Robinho. Então, assim, o time se sente pressionado a voltar atrás da decisão do contrato e, como desculpa para isso, é para que ele prove a inocência. Então, assim, eles estão basicamente dizendo que a justiça italiana está errada e que a condenação dele em primeira instância foi um erro judicial. Que essas frases que ele disse ali, no qual algumas frases parecem reconhecer que ele estava no ato junto com os amigos e que cometeu também abuso sexual, que as próprias frases do Robinho também não têm validade. Então, o que vale, o que merece atenção é agora ele, Robinho, dizendo que é inocente. O resto, todas as evidências, todo o processo legal, isso não tem nenhuma validade, na verdade.
Por fim, uma última consideração aqui é que eu não duvido nada, sinceramente, eu não duvido nada que no futuro próximo, mesmo se viesse a condenado em segunda instância, que no futuro próximo o Robinho venha a voltar a jogar futebol. Por um time grande, inclusive. Porque a gente pensa no caso do goleiro Bruno, por exemplo. Alguém que foi condenado por ser mandante de um assassinato, mandante do assassinato da amante dele, e depois ter jogado o corpo dela para ser devorado por cachorros. Alguém que foi condenado, foi preso, e quando sai da cadeia, volta a receber o status de celebridade do futebol. Com pessoas fazendo selfie com o mandante de um assassinato, de um homicídio. Então, se nessa circunstância, que é um crime bárbaro também, se nessa circunstância você tem um sujeito que conseguiu se redimir e voltar para os campos, então eu não duvido de mais nada, para ser bem sincero, né? E nos Estados Unidos você tem um outro caso lá que foi o O.J. Simpson, né? Que era um jogador de futebol americano que também cometeu um crime bárbaro, foi condenado e que depois voltou. Não sei se conseguiu se reabilitar tanto assim quanto o goleiro Bruno, mas voltou a escrever um livro. Então, assim, a vida que segue, né? A pessoa comete tipo de atrocidade e midiaticamente continua ainda sendo requisitado. E aqui não quer dizer também, só para deixar uma observação aqui também para concluir, não quer dizer que a pessoa não possa pagar a sua pena e se reinserir na sociedade. Mas é muito diferente você fazer isso e depois tentar levar uma vida normal e você fazer isso e depois ter uma vida de estrela do futebol. Então, é complicado o negócio. Então, eu não duvido nada que mesmo se for condenado em segunda instância na Itália, que o Robinho não volte a jogar. Porque, é como eu disse no vídeo, existe toda essa cultura patriarcal, machista, que passa pano para isso. Você tem pessoas aqui que eu vi muitos esforços para tentar passar pano pro Robinho, como se não fosse tão grave assim, como se ele pudesse ser de fato inocente, mesmo com base em frases, em gravações dele próprio, reconhecendo que estava no local. Ele disse que não lembra, ele disse que falou muita coisa, que está fora de contexto, que foi mal traduzido. Bem, aparentemente não foi a interpretação da justiça italiana. Quero saber de vocês aqui, primeiro, se vocês estão acompanhando esse caso aqui do Robinho, o que você viu daquilo que ele disse, ou das gravações, se você também leu a tradução das transcrições das conversas dele, o que chamou a atenção para você sobre isso? Sobre a frase dele, quando ele diz que se arrepende apenas de ter traído a esposa dele, ou seja, ele nem considera o ato de abuso como se fosse algo condenável, e também sobre como essas pessoas se escudam na religião e na Bíblia como justificativa moral para comportamentos que são repreensíveis e criminosos muitas vezes. Deixa aqui embaixo seu comentário, deixa o joinha, assine o canal, se torne um membro do canal para dar uma força, ou um apoiador no Apoia-se, e confira os meus livros tanto sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, quanto o sobre Jesus Histórico, o Rei dos Judeus. Um grande abraço para vocês e até mais. Tchau!